Pausas também, permitir que os funcionários tenham pausas, porque estas pausas de qualidade, 5, 10, 15 minutos, entre o horário de trabalho, contribuem muito para a renovação no estado mental. Estou aqui a ver, tenho um dia cheio com pacientes para consulta, vejo 5, 10 pacientes, uma pausa de 5 minutinhos, saio para apanhar um ar fresco, falo com alguém que eu gosto, depois continuo a atender os meus pacientes. Não atendê-los todos de maneira corrida, não é? Porque primeiro não vou ter tempo para mim, depois não vou ter tempo para ouvir o paciente, já estarei muito cansada, só vou querer terminar as consultas, exatamente, já não vou ter aquela atenção que eu teria normalmente para ver um paciente como deve ser. Então, a instituição deve permitir que os funcionários, os colaboradores tenham este tempo de qualidade, estas pausas são muito importantes. Outra coisa que nós, principalmente aqui na minha instituição, adotamos foi criar team buildings, não é? Os team buildings são muito importantes. Nós temos o diretor clínico, ele veio com estas ideias para os funcionários, para os colaboradores, que de tempos em tempos nós reunimos um grupo de funcionários de um departamento e levamos a eles para um ambiente fora do local de trabalho, fora daquelas roupas de trabalho, onde eles podem estar não como colaboradores, mas como pessoas quaisquer. Então, nós inventamos jogos, nós sentamos e conversamos e falamos sobre coisas alheias ao trabalho, não é? Então, fazemos ali brincadeiras, conversas, são muitas coisas que ajudam a instituição a garantir a longevidade da saúde dos seus funcionários. Então, estas são algumas medidas preventivas, quer seja a nível individual, quer seja a nível organizacional. Às vezes, até a própria organização encorajar o trabalhador a poder dizer não sem sentir medo de represália. Porque às vezes eu acabo aceitando tanta sobrecarga de trabalho que eu tenho medo. Por medo de não estar a ser simpático, por medo de desagradar aos superiores. Então, deve criar-se esse ambiente seguro. O trabalhador saber os seus limites, saber impor os seus limites e saber, eu impus os meus limites, mas isso não significa que vou ser mal visto. Isso não significa que vou ser substituído. Isso significa que eu vou até uma certa parte e dali para frente eu não consigo mais, pelo menos não nesta altura, não é? Os prazos também não podem ser prazos muito apertados. Queremos tudo para ontem. Queremos tudo para ontem, exatamente. Eu entendo que muitas vezes são tarefas que não foram programadas, não é? Aparecem assim em cima do joelho, em cima da hora, mas entendermos que este funcionário recebeu esta tarefa para realizar em 5 dias, mas é uma tarefa que normalmente se realiza em 2, 3 semanas. Eu devo entender se ele não conseguir, devo entender se ele precisar de mais alguns dias. E se eu coloco a ele na realização daquela tarefa, devo procurar aliviar a execução de outras tarefas que possam estar ao redor ou que ele já vinha realizando, para ele se focar só naquilo, conseguir realizar naquele tempo recorde. E depois volta à sua vida normal. Sim, temos que nos recordar que esse trabalhador é um pai, é uma mãe e é um burnout que começa no serviço, mas que arrasta-se para casa. E como é que a família pode dar esse apoio? Não, o pai está estressado, a mãe está estressada. E às vezes até não descarregar nas próprias crianças. Sim. É preciso primeiro entender, as famílias têm de ser sensíveis a isto, porque muitas vezes nós como familiares não entendemos. Chega o pai, chega a mãe, está cansado, não temos... A criança quer brincar, exatamente. Nós não temos a sensibilidade de perceber e ler a linguagem corporal, porque às vezes a pessoa não fala. Mas nós temos que ter a sensibilidade de ler a linguagem corporal do nosso parceiro, do nosso irmão que está ali, que é o sustento da casa, e saber, hoje parece que ele não está bem. Esta semana parece que ele volta mais tarde, sai mais cedo, dorme pouco. Então, se calhar não esteja bem esta semana. O primeiro passo é esse. O segundo passo é também criar um ambiente seguro em casa. Criar um ambiente seguro, exatamente, onde as pessoas possam se expressar sem represálias. Saber, eu vou chegar em casa, eu vou dizer aos meus irmãos mais novos, se eu sou a mais velha, eu cuido dos meus irmãos mais novos. Esta semana estou muito atarefada no trabalho, preciso de descansar. Não me sobrecarreguem com coisas aqui em casa, ok? Dê-me tempo para eu poder descansar, executar as tarefas que eu tenho que executar no trabalho, para depois poder voltar para vocês completa. E as pessoas de casa têm que entender isso, tem que se criar esse ambiente seguro. E depois, para as famílias onde tem crianças mais pequenas, que querem estar com aquela pessoa que pode estar exausta, nós temos que saber criar limites, impor limites. As crianças, normalmente, elas não podem ter vontade própria, entre aspas. Elas seguem aquilo que os mais velhos dizem.
Então, saber dizer não, pai agora está ocupado, pai está a descansar, pai precisa de tempo, educar a criança nesse sentido, para ela também começar a perceber que quando o pai chega do trabalho, ou a mãe chega do trabalho, eu não vou correr logo para os braços do pai. Eu espero para ver se o pai está bem ou não e depois vou lá brincar com ele. Que é para nós podermos ter esta saúde que transcende o trabalho, chega a casa, que é para prevenir o máximo que nós pudermos. E falou da reabilitação. Realmente, quando a pessoa está a ter o burnout, chega a ter fase de esgotamento, como é que nós fazemos para recuperar esse trabalhador? Sim, a depender dos casos, o paciente pode ou não ter necessidade de internamento. Se ele tiver necessidade de internamento, normalmente vai ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar, que é composta por um psiquiatra, por um psicólogo, pode até ter um clínico geral ou um médico internista, a depender dos sintomas que o paciente for desenvolver. Nesta crise, vai ter o acompanhamento disciplinar direcionado. Depois da reabilitação hospitalar, o paciente deve voltar a ser inserido na sociedade, no trabalho. Em casa devem ser explicadas às pessoas de casa que vivem com esta pessoa aquilo que nós falamos há pouco tempo, que é saber respeitar o espaço e o tempo desta pessoa. E no trabalho, os colaboradores, os colegas devem entender o que aconteceu, saberem que não foi só para ele, não é uma coisa que só acontece com uns e não acontece com outros, pode acontecer com qualquer um de nós. Daí termos todos que respeitar esta situação. Os gestores, os superiores também devem entender que esta pessoa passou por um esgotamento, vai voltar ao nosso convívio, vai voltar a realizar as suas tarefas, mas vai ser inserido gradualmente. Portanto, não é por estar bem e ter voltado ao trabalho que eu já vou enchê-lo de carga de trabalho, com prazos apertados, como se nada tivesse acontecido. Então, paulatinamente, vamos reintroduzindo estas pessoas às tarefas laborais que vinham tendo, mas a saber medir. Esta pessoa está em recuperação, há coisas que não pode fazer, se calhar vai para casa mais cedo, se calhar não vai fazer trabalho de campo esta semana, vai estar só no escritório. Então, vamos adotar, a depender do trabalho, a depender do sítio, ambiente onde está. E também, muitas vezes, nós achamos que só um salário rechonchudo é suficiente para eu ter uma boa vida. Mas um ambiente de trabalho saudável e não tóxico, muitas vezes conta mais do que o salário que eu vou receber. Porque eu posso estar a receber um salário de 6 figuras, mas estar infeliz. Porque o meu local de trabalho é tóxico, não é saudável, as pessoas fofocam umas sobre as outras, falam da vida uma das outras, não é? Tentam se prejudicar umas às outras, bullying no trabalho, essas coisas todas. Então, um ambiente de trabalho saudável, leve, onde a pessoa pode se expressar, pode estar com os colegas à vontade, pode. É uma pessoa que se calhar é deficiente, se calhar tem alguns problemas na fala, se calhar é uma pessoa que não se adequa muito bem àquele ambiente, sabe, que está num ambiente seguro, isso conta muito. Isso conta muito. E nós acabamos levando tudo para, como dizem, não leva tudo para o coração. Exatamente. E a ansiedade, os estresses e por aí fora. Sim. Doutora Keila, considerações finais? As considerações finais são as mesmas de sempre, que as pessoas cuidem-se, que tomem conta da sua saúde, que é muito importante saber que a prevenção é muito mais barata do que o tratamento. É importante um sono de qualidade, tempo de qualidade com a família, boas relações, alimentação saudável, atividade física, especialmente atividade física outdoor, ou seja, atividade física no ginásio é boa, mantemos aquela camaradagem no ginásio, os colegas do ginásio e tudo, mas caminhadas ao ar livre, não é? A apreciar a natureza, caminhadas na praia, ver o mar, isto ajuda muito a repor as nossas energias, porque quando nós damos mais do que recebemos em termos de energia, nós ficamos esgotados. Então, se nós pudermos criar tempo e condições para ter este tempo de qualidade conosco próprios e com as pessoas ao nosso redor, estabelecendo boas relações, nós temos mais chances de nos mantermos saudáveis. Então, colaboradores, cuidem de vocês, tirem férias de vez em quando. Ninguém é de ferro. Como dizem, quando você cai, aí o gestor lá vai carregar uma outra pessoa. Exatamente. E é a tua família que fica a chorar pela tua queda. Então, logicamente, que o dinheiro é importante, mas para fazermos esse dinheiro, temos que estar saudáveis. Exatamente. Mentalmente saudável, emocionalmente saudável, espiritualmente. Sim, espiritualmente saudável. Sim, conta muito.
porque é muita coisa. Então, obrigada por terem sido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Faremos outros convites para a doutora Keila. Façam sugestões de temas que queiram ver ela abordar, porque ela aborda os temas super bem e de forma super fácil de compreender. Gostem, compartilhem e vemos no próximo consultório. Tchau, Tchau, tchau.